Gálatas 1, 6 a 9 diz assim, o apóstolo Paulo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito. Queridos, imagine que no final de 2019, alguém dissesse a você, primeiro, em 2020 você vai morrer rapidamente, vítima de um vírus comunista. Né, Oswaldo? E pior, segundo lugar, alguém te dissesse, você não terá velório, os seus familiares não poderão chorar sobre você. E pior ainda, as pessoas que estarão manipulando o seu corpo estarão ansiando para se livrar de você o mais rápido possível. Talvez você seja descartado assim meio de qualquer jeito. Queridos, tragicamente isso aconteceu. Talvez com milhares de pessoas nesse ano. E talvez ainda vai acontecer com outros milhares. Queira Deus que não. Mas já aconteceu com milhares, talvez, nesse ano. E podia ser você, podia ser eu, um desses. E ainda pode ser. Irmãos, veja como essa vida pode ser terrível. Pode ser absurda. E o final dela, ainda mais absurdo. Porém, ainda tem algo muito pior que tudo isso. Algo que é a verdadeira tragédia humana. A verdadeira tragédia humana é você chegar do outro lado depois da morte e descobrir que a sua vida nesse mundo não passou de um engano. Imagina você chegar do outro lado e descobrir que toda a sua vida neste mundo não passou de um engano. Por exemplo, descobrir que a sua fé ou confiança em Deus nessa vida foi uma completa ilusão. Imagina você chegar lá, descobrir que a sua existência, que a sua fé, sua existência que foi um engano, também porque a sua fé em Deus nessa vida foi uma completa ilusão. Queridos, tragicamente, isso não aconteceu e não acontecerá com milhares. Isso aconteceu e acontecerá com milhões e milhões de pessoas. Preste atenção, milhões e milhões de pessoas chegarão do outro lado dessa existência
e descobrirão que a sua fé, a sua confiança em Deus, neste mundo, foi uma absoluta ilusão. Isso já aconteceu e vai continuar acontecendo com milhares e milhares de pessoas. É também na tentativa de evitar isso, pelo menos com alguns, na tentativa de evitar isso com você, que nós vamos falar desse tema nessa manhã. Fé e ilusão. O escritor Roger Smelling disse que a fé tem várias falsificações e, portanto, é imprescindível identificar a diferença entre a fé bíblica e esta falsificação. A fé tem várias falsificações. Por isso é imprescindível identificar a diferença entre a fé verdadeira, a fé bíblica e essas falsificações. Toda fé religiosa sem base na palavra de Deus é uma falsificação e, portanto, é uma ilusão. Veja esses 3 exemplos. Primeiro, a fé na ideia de que as minhas palavras em si mesmas têm um poder criativo. Segundo, a fé que se eu der a Deus certo valor em dinheiro, Ele me dará a quantia que eu espero, ou estabeleço, ou determino. Terceiro, a fé que se eu creio na cura divina, não preciso tomar remédio, ou posso parar de tomar o remédio. Eu creio na cura divina. Mas, queridos, o mais desastroso de ilusão da fé é relacionado especificamente ao Senhor Jesus Cristo. Paulo ficou chocado com os cristãos da Galácia, porque eles estavam abandonando o evangelho bíblico, o evangelho verdadeiro, e abraçando uma fé ilusória, uma fé falsa ou ilusória. Nós veremos hoje que a fé ilusória tem essa natureza, principalmente porque ela assume 3 posições enganosas a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo. Primeiro, fale comigo ali, juntos. A fé ilusória é a fé que exclui Cristo. A fé ilusória é a fé que exclui Cristo. Depois, em sua casa, você leia, medite nessas referências bíblicas que estão ali. O que significa a palavra excluir? Significa deixar fora ou colocar fora. Veja que a fé de Saulo de Tarso deixava Jesus Cristo totalmente de fora da sua religião. A fé do apóstolo Paulo, antes de se converter a Cristo, deixava Cristo totalmente fora, excluído da sua religião. Leia comigo aí Gálatas, espero que a sua Bíblia esteja aberta, Gálatas 1, 10 a 17. Vamos ler juntos. Gálatas 1, 10 a 17. Acompanhe aí atentamente. Olha o que Paulo está falando. Ele fala nesse texto do que ele era na sua religião e do que ele é, do que ele passou a ser.
Gálatas 1, 10, 17 diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder, olha bem, agora no 13, 14 ele vai dizer que a religião dele antes não tinha nada a ver com Cristo, excluía Cristo completamente. 13 e 14. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, ou seja, a igreja de Cristo, e a devastava. 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de quem? Dos meus pais, não das verdades de Cristo, não do evangelho de Cristo, mas dos meus pais. 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar quem? Seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aqui, Paulo deixa claro que Cristo passou a ser o fundamento, o centro e o propósito da sua fé, o que não era no judaísmo. E agora ele vai dizer, completar isso no capítulo 2, 19 a 20. Leia comigo 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. A fim de viver para Deus. Estou crucificado com quem? Com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé em quem? No Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estão vendo, irmãos? Note que nessa passagem, Paulo menciona Cristo, nada menos que 6 vezes. 4 vezes ele usa a palavra ou o título Cristo, e 2 vezes a palavra Filho, referindo-se a Cristo como o Filho eterno de Deus. Uma declaração de Paulo aqui é que ele substituiu o judaísmo, substituiu a religião pela pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele abandonou a religião. Agora Cristo era a sua religião, se podemos dizer assim. Era Cristo. E por que Paulo substituiu o judaísmo por Cristo? Por que ele fez isso? Porque antes ele tinha muita fé em Deus mesmo, em Deus o Pai. Mas Cristo não era o objeto dessa fé. Esse era o problema, essa era a tragédia. Saulo de Tarso tinha muita fé em Deus, o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras. Mas Cristo, o Filho de Deus, não era o objeto da sua fé. Ele tinha uma religião milenar, mas Cristo não era o fundamento, o centro e o propósito dessa religião. Ele tinha uma fé, Paulo diz, antes ele tinha uma fé tão ilusória, que era uma fé mortal, em todos os sentidos. Ele era tão mortal que ele assassinava cristãos, seguidores de Cristo, em nome da sua fé. Mas graças a Deus, graças e glórias a Deus, Saulo de Tarso foi transformado.
Ele virou o apóstolo Paulo ao ser transformado pelo poder do Evangelho. Ele se tornou o apóstolo Paulo. Agora, como eu disse, Cristo é o fundamento, é o centro, é o propósito da fé de Paulo. Louvado seja Deus. Querido, eu espero que você entenda que uma fé separada de Cristo, uma fé sem Cristo, é falsa. Toda expressão ou manifestação religiosa não centrada em Jesus Cristo é uma fé ilusória e inútil. Inútil e ilusória. Todo sistema religioso não fundamentado em Jesus Cristo é uma fé inútil e ilusória. Toda teologia que exclui Jesus Cristo é um engano. Toda devoção religiosa, paixão religiosa, sem Jesus Cristo, é uma ilusão. Olha Atos 4,12, não precisa abrir, mas ouça aí. Fique aí em Gálatas. Atos 4,12 diz assim o apóstolo Pedro: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então escute, se você acha que tem Deus e a salvação de Deus, mas Cristo não é o seu Senhor e Salvador, você não tem Deus e nem a salvação. Ah, não, eu tenho Deus, eu tenho a salvação de Deus, porque eu creio em Deus, porque eu amo a Deus. Mas olha, se você não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, você não tem Deus e nem salvação. Veja João 14,6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ao Deus Pai, senão por mim. Então, se você tem muita fé em Deus, mas não segue a Cristo como seu único caminho para Deus, você não tem Deus e nem verdadeira fé. Primeiro Timóteo 2,5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso quer dizer que se você acha que tem um relacionamento com Deus, mas Cristo não é o mediador, Ele não é a ponte, a conexão entre você e Deus, você permanece totalmente desligado de Deus. Não, eu tenho um relacionamento com Deus. Todo religioso, irmãos, toda pessoa que tem uma religião, toda pessoa que tem algum tipo de fé religiosa, acha que tem relacionamento, que tem contato, que tem ligação direta com Deus. Mas o que as Escrituras, o que a palavra de Deus diz? Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A única comunicação, a única conexão, a única ponte entre nós e Deus é Jesus Cristo. Então, se você pensa, supõe que tem um relacionamento com Deus, mas Cristo não é o mediador, a ponte, a conexão, a comunicação, Ele não é a ligação entre você e Deus, você permanece totalmente desligado de Deus. O grande pastor, teólogo e escritor J.C. Ryle, na verdade no português é J.C. Ryle, ele declara com toda propriedade:
Escute aí. Ele diz assim: eu o advirto claramente que todas as noções e teorias sobre Deus ser misericordioso sem Cristo são ilusões sem fundamento e imaginações vãs. Olha isso. Todas as noções e teorias sobre Deus ser misericordioso com o ser humano sem Cristo, misericordioso, ele diz aqui, para a salvação, para a vida eterna. Sem Cristo, são ilusões sem fundamento e imaginações vãs. Tais teorias são puramente ídolos da invenção humana, tanto quanto os ídolos hindus. Elas são todas da terra, terrestres, nunca desceram do céu. O Deus do céu selou e nomeou Cristo como o único Salvador e caminho para a vida. E todos que quiserem ser salvos devem satisfazer-se em serem salvos por Ele. Do contrário, de forma alguma serão salvos. Eu lhe dou um aviso legítimo. Uma fé sem Cristo nunca salvará a sua alma. Uma fé sem Cristo nunca salvará a sua alma. Então, querido, a sua fé é real e verdadeira? Se for, você poderá testemunhar. Ou seja, você poderá declarar com toda convicção e certeza essas palavras do apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Todo cristão bíblico, verdadeiro, toda pessoa que tem uma fé genuína, salvadora, uma fé lidada pela regeneração espiritual, pode declarar isso com convicção e segurança: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A fé ilusória exclui Cristo. A fé verdadeira inclui e é centrada, fundamentada só em Cristo. E é o que nós veremos agora. Número 2, juntos, a fé ilusória é a fé que faz acréscimos a Cristo. Ou seja, é a fé colocada em Cristo e mais alguém ou mais alguma coisa para a salvação. Qual é a fé que faz acréscimos a Cristo? É aquela que é depositada, que é a fé que é colocada em Cristo. Você crê em Cristo, mas você também crê em mais alguém, ou mais alguma coisa, como o seu meio, o seu método, o seu caminho de salvação. Irmãos, essa foi a grande controvérsia do apóstolo na carta aos Gálatas. Esse foi o grande desafio que ele enfrentou nessa carta. Um grupo de judeus que ficou conhecido como judaizantes estava pregando nas igrejas da Galácia que os pecadores só podem ser salvos por Cristo se também praticarem a circuncisão e obedecerem o calendário judaico e diversas outras ordenanças do judaísmo. O apóstolo Paulo combate veementemente essa heresia. Ele combate ferozmente, no bom sentido, essa heresia. Veja algumas declarações que ele faz aí na sua Bíblia. Pode acompanhar comigo, Gálatas 2, 16 e 21. Leia aí.
Gálatas 2, 16 e 21. O apóstolo diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Agora 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se a justiça é mediante a lei, a morte de Cristo foi completamente inútil. Se a salvação é por meio de Cristo, e mais alguém, ou mais alguma coisa, a morte dele está anulada, invalidada, aniquilada. Ou a salvação do pecador é por Cristo e pela obra de Cristo, ou não é. Ou a salvação do pecador é exclusivamente, somente, unicamente por Cristo e pela obra de Cristo, ou não há salvação para o pecador. Nada, nada e ninguém pode ser adicionado. Nada pode ser adicionado a Cristo, para mim e a sua salvação. Olha Gálatas 4, 9 a 11. Eu vou lembrar que você precisa ler em casa todas essas passagens que estão ali. Gálatas 2, 16 e 21, Gálatas 3, 11 e 22, 4, 9 a 11, 5, 2 a 6, 11, 5, 2 a 6 e 11, Gálatas 6, 12 a 15, mas vamos ler aqui apenas agora Gálatas 4, 9 a 11. Veja o que Paulo diz: mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Verso 10, olha bem: guardais dias e meses e tempos e anos. E eles guardavam isso aqui, por quê? Porque era necessário para a salvação. Eles criam nisso, que a salvação era por Cristo, e pela guarda de dias, meses e tempos e anos. Ordenanças do calendário judaico. E verso 11, olha o que Paulo diz então: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Porque se vocês creem que Cristo salva, e mais essas coisas que vocês praticam, essas ordenanças que vocês obedecem, isso coopera, isso contribui para a salvação, junto com a obra de Cristo, então eu trabalhei em vão para com vocês, vocês não são salvos, porque vocês não têm a fé verdadeira. Agora vá lá no Gálatas 5, capítulo 5, 2, 4 e 11. 5, 2, 4 e 11. Acompanha aí. Ele diz: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se eu me submeto a algum tipo de ritual, de cerimônia, para ser salvo por essa prática, então Cristo não tem nenhum proveito para mim, ele está anulado. Eu estou fora dele, porque eu estou confiando nele e mais algum ritual. 4, 5, 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ou seja, parecia que vocês estavam na graça, mas não estavam. Porque vocês não têm a fé genuína, a fé dada pela graça.
11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está o quê? Desfeito o escândalo da cruz. Crer em Cristo e mais qualquer outra prática religiosa, ou qualquer outra pessoa, para a minha salvação, é desfazer a eficácia da cruz de Cristo para a nossa salvação. 6, Gálatas 6, 14 e 15. 6, 14 e 15. O apóstolo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele está dizendo: minha única esperança, meu único fundamento de salvação, o único objeto da minha fé para a salvação é a cruz de Cristo, ou seja, a obra dele, o sacrifício dele, e nada mais. Verso 15: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, o que é feito somente pelo poder da cruz, aplicada ao coração do pecador pelo Espírito Santo. Então, querido, não esqueça disso. Uma afirmação que Paulo não se cansa de fazer nessa carta é que qualquer coisa adicionada, qualquer coisa acrescentada a Cristo para a salvação, invalida Cristo totalmente, anula Ele. Qualquer coisa ou pessoa que nós colocarmos junto com Cristo para sermos salvos, ou como meio ou método de salvação, impede que Cristo seja a nossa salvação. Consequentemente, a fé de uma pessoa pode incluir Cristo e ainda ser uma fé falsa. Paulo está dizendo que crer ou pregar que a salvação é por meio de Cristo e mais alguém ou mais alguma coisa, é adotar um evangelho pervertido e maldito. E essa, queridos, essa é uma das graves perversões da igreja evangélica brasileira. Infelizmente. Por isso, para o seu maior bem, eu tenho que te fazer algumas perguntas. Preste atenção. Em que você confia para a salvação? Em que você confia para ser salvo dos seus pecados, do diabo, do mundo, do inferno e da ira de Deus? Em que você confia? Você confia em Cristo e em sua bondade pessoal? Você confia em Cristo e em seu bom coração? Você confia em Cristo e em suas boas ações, suas boas obras? Você confia em Cristo e nos chamados santos? Você confia em Cristo e em Buda, Maomé ou Senhora Aparecida? Você confia em Cristo e em sua fé em Deus, sua grande fé em Deus? Você crê que a sua salvação, você crê que a sua fé e arrependimento é a sua contribuição, a sua cooperação com Cristo para a sua salvação? Irmãos, nós recebemos Cristo pela fé e o arrependimento. Recebemos Cristo e a salvação pela fé e arrependimento. Mas tem gente que crê que a sua fé, o seu arrependimento, é a sua contribuição, é a sua cooperação com a obra de Cristo
para a salvação. Você crê, você confia em Cristo e sua igreja ou religião para a sua salvação? Você confia em Cristo e em sua obediência a Deus? Você confia em Cristo e em sua consagração ou santificação pessoal? Você confia em Cristo e na intercessão do pastor, do bispo ou do apóstolo? Você confia em Cristo e no batismo? Você confia em Cristo e na reencarnação? Você confia em Cristo e no purgatório? Milhões de pessoas confiam em Cristo para a salvação e em mais alguma coisa dessas que eu mencionei ou outras. Isso é fatal. Isso é fatal. Acaba com a fé salvadora. Ela não existe. Talvez você diga: não, pastor, eu não confio, eu não creio em nada disso. Eu confio só em Cristo e no que Ele fez para a minha salvação. Então, querido, se é assim mesmo, glórias e graças a Deus. Glórias e graças a Deus. Certifique-se de que essa é a pura verdade em seu coração. Certifique-se de que a sua confiança está totalmente e absolutamente depositada em Cristo, na obra dele para a sua salvação, e em nada mais, nada mais, nada mais. Certifique-se disso, para que você não chegue do outro lado e descubra que a sua fé foi uma ilusão. Até porque, queridos, Gálatas e toda a Bíblia nos ensina que a salvação vem somente, a salvação do pecador vem somente da graça de Deus, com base somente na pessoa e obra de Cristo, e é recebida somente pela fé em Cristo. Isso é o Evangelho, isso é a verdade das Escrituras. Qualquer coisa é engano, é ilusão. Qualquer outro tipo de confiança ou de fé para a salvação, além de não salvar, é uma tremenda ofensa a Deus. Uma tremenda ofensa a Deus e a Cristo. Ouça isso, ouça com atenção. A pessoa que intencionalmente não crê que Cristo é suficiente para a sua salvação, ou que conscientemente confia em Cristo e mais alguma coisa ou alguém para a salvação, com toda certeza não é salva, está iludida pela sua fé. Terceiro e último, juntos. O que aprendemos mais em Gálatas sobre a fé ilusória? Todos juntos? A fé ilusória é a fé vazia dos frutos de Cristo. A fé ilusória é o quê? A fé vazia dos frutos de Cristo. Note bem, escute. Se uma pessoa não crê em Cristo, a sua fé é ilusória. Se uma pessoa crê em Cristo, e mais alguém ou alguma coisa para ser salva, a sua fé é ilusória. Mas se uma pessoa crê só em Cristo, mas não dá os frutos de Cristo, a sua fé também é ilusória. Veja o texto, Gálatas 5, 13 a 26.
Gálatas 5, 13 a 26. Junto comigo? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, o cristão, ele está liberto do jugo da lei, da condenação da lei, pela regeneração do Espírito. Agora ele tem liberdade do diabo, ele está liberto do diabo, liberto do pecado, liberto do mundo, liberto do inferno, liberto da ira de Deus, pelo Evangelho de Cristo. Como é que essa liberdade deve se manifestar na sua vida? Como que essa liberdade espiritual se manifesta? Ele está liberto da condenação da lei. Como a liberdade cristã, que o Evangelho deu ao cristão, se manifesta? Volta o verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Todas essas liberdades fundamentais, maravilhosas, gloriosas que eu te falei, que o Evangelho dá para o ser humano. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Porque tem gente que pensa, não, agora porque Cristo me salvou, não é pela graça, pela cruz, não é pelo que eu sou, não é pelo que eu faço, não é pelo meu mérito, agora eu posso, assim, sabe, entregar, me deixar levar pelas minhas paixões. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O cristão continua cumprindo a lei, mas agora, por causa do amor de Cristo e do Espírito que enche o seu coração. Verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, ou seja, o apetite desenfreado da carne. Verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, verso 21, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já agora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O cristão não precisa viver oprimido pela lei. O cristão ainda está debaixo da lei moral de Deus. Mas se ele vive no Espírito, a lei não o oprime. Não é uma dificuldade para ele. Não é um problema. Porque ele anda no Espírito, então, automaticamente ele obedece à lei. 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. Se vivemos no Espírito, ou seja, se Ele está em nós, andemos também no Espírito. 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 6, 6 a 10. Preste atenção nesse texto aí.
que você acabou de ler. O cristão não vive na lei, mas também não vive do outro lado, na carne. Ele vive no Espírito. Essa é a fé verdadeira. A que nos leva e nos faz, nos motiva e nos dá poder para andarmos no Espírito e não na nossa carne. Gálatas 6, 6 a 10 complementa isso. Vamos lá, 6 a 10 de Gálatas 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E, queridos, aqui está uma das lições centrais dessa carta de Paulo. A verdadeira fé não é aquela que vive na lei, ou que confia na lei para a salvação, mas também não é aquela que vive na carne, ou no pecado. A verdadeira fé é aquela que vive no Espírito Santo. E por isso cresce, ama e cresce no caráter de Cristo. Olha o verso 21 do 5, capítulo 5, 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, a lista é muito maior, né? Coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, obras da carne, né? As obras da carne. Quem vive nas obras da carne, ele diz, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A fé não é real. A pessoa diz, eu creio em Cristo, Cristo é meu Senhor, é meu Salvador, eu creio nele, creio somente nele para a salvação, mas a pessoa vive na carne. A fé também não é real, é falsa, é enganosa, é ilusória. Não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Ou seja, o crente que vive na carne não entrou no reino de Deus, não herdará o reino de Deus, se ele continuar tendo essa fé carnal, vivendo nessa fé carnal. Ele vai chegar do outro lado e ter uma surpresa extremamente amarga. Certa vez um jovem aqui da nossa igreja estava pregando numa determinada reunião evangélica. E no momento da pregação, ou não sei, talvez tenha sido toda a pregação, esses novos pregadores assim, reformados, né? No momento da pregação ele começou a falar forte contra o pecado. O que é que aconteceu? Pelo menos 5 jovens se levantaram e saíram. A impressão é que eles ficaram ofendidos pela pregação. Aparentemente são pessoas que declaram fé em Cristo, mas estão iludidas, porque elas não amam e não têm os frutos de Cristo. Uma pessoa que fica ofendida com uma pregação que fala sobre o pecado, ou contra um pecado específico, ela fica ofendida, magoadinha, feridinha, e às vezes ela até fica com raiva de quem está pregando. Essa pessoa ama a carne, e ela quer continuar vivendo na carne. E revela então que a sua fé é uma ilusão. Irmão, quem anda no Espírito e quer andar mais no Espírito, fica feliz em ouvir pregação contra o pecado.
Porque se tem algo que é poderoso em nós, é o tal do pecado. Só tem algo nesse mundo que é mais poderoso do que o pecado, que é a graça de Deus. A graça de Deus. O poder do Espírito Santo. Para nos libertar da prisão do pecado e nos fazer viver no Espírito. Na liberdade do Espírito, no fruto do Espírito. Então o pecado em nós é tão terrível, tão forte, tão enganador, tão corruptor, que nós devíamos ter muita alegria em ouvir todo dia. Quem está no Espírito teria e deve ter muita alegria em ouvir cada vez mais pregações sobre o pecado e contra o pecado. Porque é um recurso, um dos melhores, para vencermos a guerra contra o pecado no nosso coração. Agora, quem tem uma fé ilusória, não gosta de ouvir sobre pecado. Então, escute bem, querido, se você confessa Cristo, se você confessa uma fé cristã ou evangélica, mas você tem um padrão de vida carnal, pecaminoso, saiba que a sua fé é ilusória. Com tristeza eu te digo isso, a sua fé é ilusória. Veja o que Cristo disse. Que Cristo disse aos que creem nele, mas não têm os frutos dele. Escute aí. Ele disse em Mateus 7, 16, 22 e 23. Em Mateus 7, 16, 22 e 23, Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Muitos naquele dia, no dia do juízo, hão de dizer-me: Senhor, Senhor. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quem vive na iniquidade, quem vive na carne, que ama isso e tem prazer nisso, por mais que tenha fé, por mais que diga Senhor, Senhor, um dia ouvirá de Cristo essas horríveis palavras: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. A fé ilusória exclui Cristo. A fé ilusória faz acréscimos a Cristo. E a fé ilusória é vazia dos frutos de Cristo. Concluindo, escute isso, irmãos. Existe algo tão terrível quanto a ilusão. A ilusão não é a pior, mas é uma das piores experiências que um ser humano pode ter. A fé real o que é a fé real? Ela é depositada em Cristo, somente em Cristo, e produz os frutos de Cristo. Sabendo que a fé é ilusória, você ficou conhecendo também o que é a fé real em Jesus Cristo. Encha dela o seu coração e coma do seu doce fruto por toda a eternidade.